E aí, gente boa, tudo bem? Eu sou Irene Reis dos Santos da CORE, Comunidade Reinventando a Educação, e hoje a gente vai ter um bate-papo aqui muito bom com a querida Isabel Petralha, um nome incrível, uma pessoa que estuda profundamente as teorias do Edgar Morin. Ela já está aqui com a gente, olha. A gente vai começando aqui com vocês esse nosso bate-papo cheio de riqueza, cheio de informação, cheio de coisa boa para a gente aprender. Isabel, minha querida, muito boa noite, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Que delícia contar com você por aqui. Já tem um monte de gente chegando, um monte de gente boa chegando aqui na nossa casa para ouvir a gente. Que bom. Uma honra estar com você, aprender com você, para além dos livros, isso é muito bom, muito gostoso, para além dos vídeos, tantos vídeos que você tem gravado por aí para ajudar a gente também. Obrigada, gratidão imensa por todo o seu esforço de tentar explicar para a gente um pouco mais sobre complexidade, Isabel. Muito obrigada mesmo por tudo que você tem feito tantos anos. Doutora Isabel, pós-doutora Isabel Cristina Petralha, um grande nome em educação, um grande nome em formação de professores. A gente se beneficia muito do trabalho da Isabel para a gente conseguir fazer uma formação contínua em meio ao professorado e tudo mais. A Isabel é pedagoga, psicóloga, pós-doutorada pelo Centro Edgar Morin, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Um currículo imenso, extenso, e de uma pessoa muito dedicada, muito capacitada e apaixonada pelo que pesquisa, né, Isabel? É verdade. O que você destaca desse teu currículo enorme, tão bem feito, tão bem tecido ao longo dos anos? O que você tem mais orgulho de ter estudado ou de ter escrito, de obras que você escreveu? Qual que você tem mais orgulho, que é o xodozinho? Bom, Irene, primeiro quero te agradecer muito pelo convite. É uma honra, minha honra, estar aqui com você e participar dessa conversa aí com a Core, que eu tenho acompanhado e curtido muito o trabalho, né? Então, muito obrigada pelo convite. É uma honra, uma alegria imensa você estar com a gente. Obrigada por ter aceitado o convite, apesar da tua agenda tão cheia. Muito, muito obrigada mesmo. Nosso público com certeza vai gostar muito do nosso papo. É uma alegria, Irene. Então, o que eu me orgulho acho que é a complexidade, né? Eu acho que eu estava pensando um pouco até para a nossa conversa, e eu vi que, de fato, eu tenho um longo percurso na complexidade. Eu acho que esse ano está fazendo 30 anos que eu comecei a ler complexidade. Já dá para se aposentar por tempo de serviço. Mas é uma coisa contínua, a gente está sempre estudando, sempre aprendendo, ainda mais com o Edgar Morin, que é uma figura super ativa, super presente em todos os momentos culturais, históricos, sociais do nosso tempo, né? Então, ele se renova e a gente que estuda o pensamento dele se renova junto com ele. Então, isso é muito legal. Então, é um orgulho poder estar aqui nesse movimento, junto com um monte de gente aí estudando Morin. Isso mesmo, que gostoso a gente fazer parte desse movimento e poder agora compartilhar contigo. Olha, a gente sabe de muita coisa do Edgar Morin, muita teoria, a gente tem aqui uma biblioteca inteira a respeito do Edgar Morin e a gente vai falar sobre os livros e tudo mais, mas a Olinda Guedes já fez uma perguntinha aqui, eu vou aproveitar esse gancho da perguntinha dela, estender aqui para a perguntinha da Cora, perguntando assim, ó, qual a sua relação com o Edgar Morin? Quem é, para você, o Edgar Morin, para além dos livros? Você já tomou um café com o Morin? Já tomei vários cafés com o Morin, vários. A minha relação com o Morin, primeiro, é de profunda amizade. E eu vou aproveitar. Amor, um amor profundo e gratidão, né? E gratidão porque, como eu falei, acho que a maior parte da minha vida foi pautada pelos ensinamentos do Morin, do pensamento complexo. Então, a minha relação com ele, além de pessoal, é assim, de gratidão pelo que eu sou, porque eu fui formada pelo pensamento complexo, né? Eu conheci o Morin pessoalmente, comecei a ler em 1989, 90,
quando eu fazia o meu mestrado em educação. E escrevi para ele, né, como toda jovem deslumbrada quando descobre assim, um pensamento que muda a sua vida. Eu escrevi para ele e ele começou a me mandar livros em português, porque, diferente do que acontece hoje, nós tínhamos pouquíssimos livros traduzidos no Brasil do Edgar Morin. E os que tínhamos eram os Comunicação de Massa, no século XX, livros que eram estudados no jornalismo, no cinema, né, muito pouco sobre complexidade. E ele me mandava livros em português que eram publicados pela Europa América, em Portugal. E aí, em 91, eu o conheci pessoalmente num curso que aconteceu em Buenos Aires, em que só havia pensadores aí da nova era, Ilia Prigodini, Félix Guattari, Fuchs, e Edgar Morin, né? Um monte de gente maravilhosa. E aí eu tinha feito já o meu exame de qualificação no mestrado, e eu queria jogar tudo fora e refazer, né? E pude incluir Edgar Morin, mas foi no doutorado, depois do mestrado, que eu pude me dedicar mais especificamente ao pensamento complexo. Então, foi em 1991. Então, foi uma relação de muita cumplicidade, é muito legal. Eu, quando vou a Paris, encontro o Morin, muitas vezes aqui no Brasil, já encontrei o Morin, a gente nos falamos por e-mail, é muito legal, é uma coisa de paternal, amorosa, ele é uma pessoa muito legal. É incrível, né? Que que sendo quem ele seja tão coerente com o que ele prega e seja tão amoroso, tão entregue, tão humano, né? A gente vê tantos autores e tantos teóricos que ficam tão no Olimpo, tão distante da gente que estuda a respeito deles, né? Então, eu sempre me encanto também com essa entrega e com essa boa vontade que ele tem, essa simplicidade que ele tem de falar com a gente, que só estuda, né? A gente não está criando uma super teoria, a gente está estudando e se aprofundando em alguma coisa que ele falou, né, Isabel? É isso mesmo. É verdade, é de verdade isso mesmo. É muito de verdade, isso é muito gostoso. Ele fala nos Meus Demônios uma coisa que eu uso, inclusive no meu memorial, por me identificar muito, né? Que ele diz, não sou daqueles que têm uma carreira, mas dos que têm uma vida. E eu acho que ele, de fato, é muito coerente a isso, né? Acho que isso é o que mais inspira, gente, essa vida que ele tem, né? E essa disposição para criar. Ano passado, quando ele veio e deu palestra ali no Sesc, em pé, por 2 horas, depois conversando com a gente ali, que era mais próximo pelo WhatsApp, e marcando encontro, no dia seguinte, indo dar curso no Sesc, volta para o hotel, fez uma longa reunião com a gente aqui da Core, que ele é o nosso mentor maior, uma longa reunião sem pressa, a gente viu futebol juntos, a gente tomou caipirinha juntos, foi café não, foi caipirinha. Foi maravilhoso o encontro, foi uma entrega, uma amorosidade, um carinho, um afeto, que poucas vezes a gente vê, e é muito gostoso a gente ter ali a pessoa do livro, mas a pessoa, né? É muito, muito gostoso. É verdade, ele é mesmo, ele é uma pessoa de carne e osso, isso que é muito legal. E isso é uma coisa que a gente aprende, né? Ele une prosa e poesia, né, na sua vida cotidiana. Então, isso faz parte do nosso processo educacional, né, de aprendizagem, de autoformação. É muito legal. Você conta que você escreveu cartas para ele, né, Isabel? O meu contato com ele começou pelo Facebook, ele divulgou uma notinha no Facebook dizendo que precisava de um tradutor, e eu podia jurar que era uma secretária que estava escrevendo, era um apoiador, alguma coisa assim. Não, era ele mesmo, e foi aí que começou a nossa relação, pelo Reinaga, né, que na época estava vivo ainda, do Multiversidade de Edgar Morin,
e que foi fazendo essa ponte, essa mediação e tal. Eu nunca podia imaginar que era ele mesmo que dava conta das redes sociais, né? E quando a gente teve essa oportunidade de falar sobre isso, é ele mesmo. Quem tem dúvida, a gente não tenha dúvida. É ele mesmo que está lá no Twitter, é ele mesmo que coloca tudo lá. Não tem nenhum assessor. Vários momentos, em vários momentos do dia. Agora ele é um adepto ferrenho do Twitter, né? Exato. É muito gostoso ver isso. Ô, Isabel, por que dedicar? Você falou, olha, são 30 anos, já podia me aposentar até, só pensando, né, no tanto de tempo dessa dedicação aos estudos da complexidade, mas por que dedicar uma vida inteira aos estudos da complexidade? Como é que isso mudou tanto assim a tua vida? Porque isso mudou a minha vida. Eu acho que você já deu a resposta, né? É uma coisa assim, tem momentos até que eu acho que seria legal eu ter uma resposta mais pontual, menos complexa, mais objetiva e menos subjetiva, ou até mais linear, né? Mas, como eu falei, eu fui formada no pensamento complexo. Então, a minha vida eu não consigo pensar diferente disso, sabe? Diferente de muitos que não conseguem sair da caixinha, eu não consigo entrar na caixinha. Eu até gostaria de ter essa capacidade de ir e vir, mas eu não tenho. Eu formei a minha vida intelectual, foi a partir do pensamento complexo. Foi o que fez sentido na minha vida quando eu estava em fase de formação, como eu falei, quando eu estava fazendo o mestrado. Então, isso me fez sentido. Foi isso que ajudou a formar a minha visão de homem e mundo. Então, hoje eu não consigo pensar de um jeito que seja diferente desse, sabe? Que seja complexo, e o complexo que leva a problema e não a solução, como diz Edgar Morin, né? Porque muitas vezes eu gostaria mesmo de uma resposta linear, já resolvia, mas não é assim. Então é isso que faz sentido para a minha vida e que legal que a minha vida pôde tomar esse rumo. A complexidade me ajudou a me tornar uma pessoa mais feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz, graças a Que Deus. lindo. Para nossa sorte, porque a gente feliz produz bastante e compartilha o que sabe. Para nossa sorte, você é essa pessoa feliz. Que bom, Isabel. Isabel, você faz uma diferença, e o Morin coloca isso também, entre o holístico e o complexo. Mas aí né, você fez, nessa obra, o olhar que olha holística e educação, em outras tantas das suas obras e dos seus estudos e das suas contribuições, o que você acha que há de mais relevante para a aplicação prática na educação, seja ela básica ou ensino superior? É muito interessante a tua pergunta, porque, na verdade, foi o foco desse livro que foi fruto da minha tese de doutorado. E, na ocasião, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Porque eu não sei se é o caminho de todos, mas foi o meu caminho. Quando eu buscava romper com a fragmentação do conhecimento que acontecia e acontece ainda na educação, a hiperespecialização, que compartimenta, que divide em disciplinas, né? Era isso, como professora, que me causava estranhamento e que eu queria mudar. Então, a partir daí, eu comecei a ler tudo o que ia em busca da totalidade, da rejeição à fragmentação. E aí eu me deparei com muitas leituras sobre holismo, ou holística, né, como queira. E aí eu comecei a ver que havia semelhanças, mas eu sentia intuitivamente que havia algumas diferenças. E foi aí que eu me debrucei, então, no meu doutorado, e conversando com ele, com o Morin, aqui, isso em 1996, eu acho,
acho que foi 96, 95, quando eu estava... 95, 96, quando eu estava definindo o meu objeto, eu defendi o meu doutorado em 98, eu conversei com ele sobre isso e ele achou que era muito importante se mostrar essas diferenças, que haviam sim, que eu tinha razão, e que essas diferenças deviam ser trabalhadas porque eram motivo de muitas confusões. E ele fala isso no método em alguns momentos, no Ciência com Consciência, né? Então a gente foi trabalhando nessa direção. E assim, a diferença que eu vejo, há muitas visões, né, Irene? Essa é a minha leitura, é que a holística, ela diz, olha, o todo é mais importante do que a soma das partes. E a complexidade diz, o todo é mais e menos importante do que a soma das partes. Depende da circunstância, do momento, né? Então, como nós questionávamos a fragmentação, a gente caía em outro extremo, que foi o que aconteceu nesse movimento holístico, sobretudo na década de 60. A gente acabou caindo no outro extremo, sai da fragmentação e cai na totalidade. E só a totalidade também é reducionista, também é parcial. O ideal é, como a gente acredita, a complexidade que diz que há momentos que o todo é mais importante e há momentos que a parte é o mais importante, assim como Morin cita muitas vezes o Pascal, quando diz é impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, assim como é impossível conhecer o todo sem conhecer as partes. Então, é essa relação que, na prática educacional, é fundamental que se tenha essa compreensão, porque na educação é assim que a gente trabalha, desde a alfabetização até a pós-graduação, porque a gente trabalha com a parte, com a letra, com o número, né, com a escrita, assim como a gente trabalha com visões de mundo, com as teorias. Então, é parte e é todo simultaneamente. Ora mais um, ora mais outro. Ô, Isabel, quando a gente lê o Morin, a gente depreende, né, da leitura várias pedagogias, né? A gente pode fazer esse trabalho de interpretação a respeito das pedagogias que emergem de toda a teoria, a epistemologia criada pelo Morin. Mas você, nessa mesma obra, trata sobre a pedagogia do consenso, do conflito, da transdisciplinaridade. Você pode comentar para a gente um pouquinho o que é isso de pedagogia do consenso, do conflito e transdisciplinaridade? Isso tem a ver com uma epistemologia que sustenta as práticas, né? Então, assim, na educação, não há teoria sem prática, assim como não há prática sem teoria, como já dizia Paulo Freire. E eu entendo que a complexidade é uma epistemologia que pressupõe uma pedagogia do conflito. Quem cunhou essa pedagogia do conflito foi o Paulo Freire e o Moacir Gadotti. Eu tive a honra, o prazer de ser aluna do Paulo Freire, trabalhei com o Paulo na Secretaria da Educação, ao lado do Gadotti, que era chefe de gabinete, foi meu professor desde a graduação e meu orientador no doutorado, o Gadotti. Aliás, a quem faço uma grande homenagem, porque foi quem me colocou aí nos caminhos da universidade, da ciência, da pesquisa científica, né? Foi com ele que eu aprendi a ser pesquisadora. E eles cunharam a pedagogia do conflito, que é uma pedagogia que não pressupõe a harmonia, o consenso, mas que acolhe a contradição. A contradição, ela é mantida e nutrida pela dialógica. A dialógica que diz opostos, mas complementares. Então, que pressupõe o acolhimento de todas as contradições, sejam do conhecimento, seja do ser humano. E é uma pedagogia que muitas vezes
não se resolve, a dialógica não se resolve. Há conflitos que permanecem duradouros. E é essa pedagogia que pressupõe uma mudança social, de transformação da cultura, da sociedade, que põe por terra uma pedagogia do oprimido, que dizia o Paulo Freire, da dominação, que faz com que a pessoa transforme a sua realidade. E é isso que a complexidade e esse conflito permanente nos propicia ir em busca da emancipação, do conhecimento que emancipa. A revolução hoje, ela é a revolução da educação. E que não precisa haver guerra, mas é a educação que responde aos desafios dos novos tempos, por meio da solidariedade, da paz, da fraternidade. E é essa educação que a gente acredita aí para fazer um mundo melhor. Isabel, isso a gente tem visto bastante na teoria, mas como alguém que está produzindo conhecimento e tudo mais, você tem um exemplo de uma escola de educação básica que já coloque isso na prática, que a gente possa se inspirar vendo como é que está trabalhando isso, sendo ela pública ou privada? Olha, Irene, tem muitas. Muitas que a gente sabe, muitas que a gente não sabe. É um movimento que já começou, né? Porque, de fato, a complexidade não faz sentido se não houver prática. Mas, por outro lado, a complexidade não é um método. Ela não dá receita, não tem um manual. Então, tem muitas escolas, muitos educadores que começam, como diz o próprio Morin, a partir das brechas e vai fazendo por meio de atitudes marginais que precisam ser conjugadas, precisam ser interconectadas com outras. Mas, assim, tem um exemplo que eu gosto sempre de dar, porque é uma escola que trabalha há muito tempo. Tem muitas aqui em São Paulo também. Muitas que continuam, muitas que estão com práticas descontinuadas, porque são escolas privadas. Mas tem uma que é muito antiga e que trabalha se renovando sempre, tem Fortaleza, e que trabalha com a prática e com os fundamentos teóricos de um pensamento ecossistêmico embasado no Morin, no Humberto Maturana, nos trabalhos da Maria Cândida Moraes, nossa queridíssima Maria Cândida, amiga do coração, que é a Escola Vila, em Fortaleza. Tem um belo site, tem muita coisa publicada. Eu mesma já fiz artigos, entrevistas, participei da banca da Patrícia, que é a diretora pedagógica da escola em Fortaleza. É um trabalho belíssimo que eles fazem e que eu indico para que todos conheçam, porque embora não seja paradigmática a complexidade, não é um paradigma, né? É uma teoria, uma epistemologia, portanto, não segue o modelo, mas eu acho que esse é um exemplo que a gente pode conhecer, porque a gente se beneficia conforme a gente conhece e aprende. Sugiro que os seus interlocutores deem uma olhada, é uma escola muito legal, chama Escola Vila, em Fortaleza, no estado do Ceará. Bacana, já dei um Google, já entrei aqui no Google, já peguei o link, depois a gente vai compartilhar com certeza para a gente entender um pouco mais como é que funciona isso na prática. Mas, Isabel, eles conseguiram sair daquela caixinha tão limitante das disciplinas? Porque esse é o maior trabalho, né? Ou o primeiro grande desafio, talvez, né? Eu acho que a gente tem o desafio das perguntas, de formar para fazer perguntas, porque a gente quer sempre as respostas, não ter medo da construção de perguntas e do percurso que isso demanda também.
E o outro grande desafio, eu acho que é esse do se livrar dessa limitação do história, português, geografia, matemática. Isso mesmo. Eles trabalham com áreas do conhecimento, árvores do conhecimento, com atividades práticas que integram os conceitos teóricos, né? É uma escola que tem bichos, né? Tem artesanato, tem horta, tem coleta seletiva, não agora, desde a década de 70, né, que eles já fazem um trabalho de reciclagem, eles têm oficina, eles colocam na prática pedagógica os conteúdos teóricos que vão de maneira transdisciplinar, abrindo por meio de projetos. Eles têm marcenaria, eles têm muitas atividades, plantação, horta, é uma coisa muito interessante. Eles têm a parte prática e teórica em conjunto. E tem, por exemplo, no site deles, tem muitos depoimentos de alunos dizendo o quanto eles conseguiram, nessa escola, sair da caixinha, né? E não conseguem mais pensar de maneira linear. Por isso que eu sugiro que deem uma olhadinha lá no site, procurem lá, tem muitas publicações, né, das pessoas que cuidam da escola, que cuidam pessoalmente, né, que é a fundadora e a Patrícia, né, a mãe e filha, Patrícia Lima Verde, elas trabalham pessoalmente, estudando dia a dia como podem fazer isso na prática de maneira bem transdisciplinar. Acho bem legal. Isabel, você sabe que a gente está aqui em São Paulo, a Core está aqui em São Paulo e atende várias escolas aqui em São Paulo também, no Brasil inteiro, mas o nosso principal foco de atuação é São Paulo. Eu queria que você me desse uma dica de alguma escola que você saiba aqui de São Paulo, você falou que tem várias, algum nome aqui de São Paulo que você pudesse sugerir para a gente uma visita, um contato, alguma coisa assim. Olha, tem o Projeto Âncora, que trabalhava muito legal. Tem algumas escolas públicas que trabalham de maneira... eu não saberia te dar um nome de uma pública agora, mas o Projeto Âncora é uma legal. Olha, o próprio Sistema S do SESC, SENAC, também trabalha com pressupostos. No próprio Rio de Janeiro, a escola SESC, desculpa, também é embasada na complexidade do Edgar Morin. A Escola Vila de Fortaleza presta também assessoria a algumas escolas aqui de São Paulo, que eu não saberia te dar nomes agora, mas eu posso até te fazer um levantamento. Eu tenho algumas que, inclusive, eu passei para alunos, para irem conhecer. Eu posso depois te passar aí essa relação e talvez até atualizar, né? Porque tem muitos movimentos que estão começando e que vão. Eu sei que a rede municipal de ensino também de São Paulo tem feito um trabalho muito interessante com a questão de justiça curricular, que indo ao encontro também da prática freiriana, né? A professora Branca Jurema Ponce, da PUC, nos colocou isso recentemente, esse trabalho que tem sido desenvolvido na rede municipal aqui de São Paulo, e que também vai ao encontro aí da contextualização, da busca da realidade, que fazem parte. Por isso que eu digo, há muitas que fazem, muitas vezes, sem dar nome para isso, sabe? Para essa prática. Ou com outros nomes, o que não tem nenhum problema. O que precisa é fazer, né? Efetivamente. Exatamente, exatamente. Isabel, tem um monte de comentários bem bacanas aqui a respeito da tua participação conosco na Core. A Cris Mil dizendo, Isabel, admiração a essa grande pesquisadora. Ana Maria dizendo que é sua fã.
E aí a Nilma Bressan dizendo o seguinte, essa proposta tem a ver com a psicologia positiva na educação? O que você comenta sobre isso? Eu não conheço a psicologia positiva, então não posso responder, não sei quais seriam as relações. Até fico curiosa por saber, não sei. Nilma, se você quiser colocar aqui uma contribuição do que você entende que é a psicologia positiva, a partir daí a gente desdobra, né, Isabel? É isso mesmo. Tá. A Aurecando dizendo que atende a escola Vila e já conhece, que bacana. Gente concordando aqui o tempo todo com a tua fala, mandando coraçãozinho e tudo mais. E um exemplo de escola disruptiva, que segue o pensamento complexo, ainda que não fale sobre isso diretamente, como bem sugeriu a Isabel, é a Murim Lima, aqui de São Paulo. Também vou dar uma outra sugestão para o pessoal que está aí. A escola Nelson Mandela, é uma EMEI, a EMEI Nelson Mandela, também é uma escola incrível, é uma escola incrível, toda baseada em pensamento complexo. Já tive a oportunidade de me reunir com as educadoras de lá e é maravilhoso tudo que a gente vê em ação, né? Quando a gente vê aquela teoria que tanto encantou a gente, na prática, não tem alegria maior, assim, esperança maior do que essa, né? É muito bacana. O Antônio José dizendo, minha querida inspiradora durante meu mestrado, grande beijo. Que bacana, né? A gente encontrando amigos por aqui. Que bom, que bom. Isabel, sempre que alguém me faz a pergunta, né? O que você faria se dinheiro não importasse? Eu sempre falo que eu abriria uma escola, né? Então eu teria uma escola, ou seja, talvez eu fizesse exatamente o que eu estou fazendo hoje, ou seja, não é por dinheiro, nem por falta de dinheiro, nem por querer mais dinheiro. Se eu tivesse mais dinheiro ou menos dinheiro, eu faria exatamente o que eu estou fazendo agora. E você tem, e eu penso sempre que eu posso cogitar a ideia de abrir uma escola, eu penso no que seria a minha escola ideal, né? O que seria a sua escola ideal? Você já teve a oportunidade de abrir alguma escola? E o que seria a sua escola ideal? Eu vou ser sua sócia. Venha! Olha essa profecia no ar, adorei. Vou ser sua sócia. Porque é isso, eu já tive, inclusive, perspectivas, estudos para fazer isso em universidade, né? Sim. Porque eu acho que escolas a gente até já tem alguns exemplos, né? Você mesma trouxe alguns, eu trouxe outros. Agora, eu gostaria de ver isso na universidade que é tão departamentalizada, né? Então, de que maneira a gente faz isso? Então, o meu sonho, se eu não precisasse de dinheiro, seria efetivamente criar essa universidade do pensamento complexo. Já existem alguns exemplos dessa natureza, né? Mas seria a nossa universidade do pensamento complexo. E isso eu faço na minha sala de aula, Irene, porque eu acredito que é por aí, né? Buscando religar, como eu falei já em outro momento, prosa e poesia, procurando trabalhar com o pensamento, o cultivo do estado estético, poético da existência, sugerindo que os meus alunos, até a pós-graduação, vão ao cinema, ao teatro, a exposições, e que tragam essas discussões, e a gente faz muito isso, né? Hoje, na Universidade Metodista, eu estou trabalhando com uma disciplina educação não formal, questões atuais, em que eu consegui montar aí um programa super legal, quer dizer, eu acho, né, super legal, meus alunos também toparam a proposta, do que tem acontecido, o que os autores não lineares têm trabalhado nesse momento da pandemia, sabe? Então, tem sido o Noha, o Mohan, a Dora Kaufmann, o Índio Munduruku, o Krenak, sabe? Alguns autores que estão se colocando sobre inteligência artificial, essas grandes discussões que estão permeando a educação,
é sempre, claro, voltado para o pensamento complexo, esses pensamentos não lineares. Então, se eu faço isso na minha sala de aula, porque eu acho que é legal para o meu aluno, para mim também, né? É essa universidade transdisciplinar que eu queria fazer, sabe? Então, nessa nossa sociedade, Isabel, nós temos todos os níveis, porque eu quero começar lá pela educação infantil e você já vai fechar o negócio lá no ensino superior. Olha que maravilha! Perfeito. E aí a gente já vai formando formadores do ensino superior para alimentar essa educação básica aqui, que está tão carente desse pensamento fora da caixa, né, minha querida? Quem sabe tem algum investidor escutando, vendo essa live? Exato. Já estou aqui cutucando a Eurecando em Dayatuba, dizendo, olha, vai lá, caça recurso que a gente monta, que aqui coragem tem, só não tem dinheiro por enquanto, mas coragem, vontade, amor por tudo isso tem e muito. Então vamos buscar esse recurso. E fundamentação teórica, muito. Né? Também. E bom, Isabel, tem aqui algumas contribuições também. A Ressuti Renata, deve ser Renata Ressuti, diz: tem uma idade ideal para o aluno ingressar em uma escola desse segmento? Eu vou dar minha opinião, Isabel, eu quero te escutar. A minha opinião é que quanto antes, melhor. Mas se não foi antes, que pelo menos seja em algum momento. Porque o que vai acontecer se for mais tarde é que o aluno pode em algum momento perguntar para o professor que é disruptivo e que segue essa linha, né, de pensamento posto em prática. O aluno vai perguntar: mas professor, você não vai dar aula, não? Isso já aconteceu, né, Isabel? Mas isso é aula? Sim, mas você está na aula de espanhol falando sobre geografia, falando sobre política, falando sobre matemática. Pois porque o que a gente está fazendo é religar os conhecimentos, não é assim, Isabel? Perfeito, é bem isso. A minha resposta é essa para a Renata. Um beijo para a Renata. A Renata eu conheço bem, é uma querida. Ela tem uma netinha. Por isso que ela está fazendo, eu acho, essa pergunta. Eu acho também que é desde a educação infantil, o quanto antes, mas se não é possível, que seja em algum momento. É essa a minha resposta também, Irene. Vai ao encontro da sua leitura também. Bacana, Isabel. Aqui tem outras contribuições. A Ju Dantas, dizendo que nunca ouviu falar sobre esses autores. Ju, vem com a gente, dá um Google aí no nome da Isabel, você vai ver Isabel Petralha, você vai ver todo o repertório que a Isabel traz pra gente, que não é só Morin, ela traz muito repertório de pensadores muito bacanas. Mas olha, só de Morin a gente tem vários aqui, eu trouxe vários para vocês poderem olhar rapidamente, né? No site da Core, no Instagram da Core, tem lá um monte de menção a todos esses livros. Tenho certeza que a Isabel tem aí uma biblioteca maior até do que a minha. E a gente tem que ler tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui e mais um pouquinho, para a gente começar a entender tudo que esse homem fez, né? O Clóvis de Barros fala uma coisa a respeito do Bourdieu, que é claro que é difícil entender Bourdieu, mas olha só, o cara fez a teoria, então a gente precisa tentar entender a respeito dela. E em relação ao Morin, nem tudo é muito fácil, não. Há trechos e há momentos que a gente tem que ler 2, 3, 10 vezes. Vai lá e consulta Isabel, que escreveu vários estudos a respeito dos estudos do Morin e vê lá o que a Isabel diz. Vai lá e consulta o Assis e vê lá o que o Assis diz. E vai consultando quem estudou para ver como é que eles interpretaram aquilo, para a gente começar a ter uma ideia daquilo que ele escreveu. Nem tudo é fácil. Mas quando você pega o amor por essa teoria, você não quer mais parar nunca mais, né, Isabel? É verdade. E às vezes não é coisa difícil. Às vezes é coisa muito fácil que a gente pensa. Quando a gente lê e fala, eu já pensei isso, né? Então, ele só elabora, muitas vezes, as coisas que a gente pensa, acredita, compreende, mas nunca pensou a respeito. Então, é uma visão, é uma teoria, e como toda teoria, é um modo de interpretar a realidade, né? E que vai ao encontro ou não da nossa visão de mundo, né? Então, quando vai, é fácil da gente entender. Exatamente. Tem, Judantas, ele tem livros mais tranquilos para começar? Tem. Olha, gente, começa lá pela Introdução à Complexidade. Veja, se você é educador, eu acho que um livro muito gostoso para saborear é A Cabeça Bem Feita, também é bem bacana. Os Sete Saberes foi feito realmente para a gente pensar
a educação do futuro, então com uma linguagem para educador, e o livro que inspirou a gente a criar a Core, né, que é o Reinventar a Educação, que ele escreve com Carlos Delgado. Eu tive a honra de ser tradutora desse livro. Então, se você não leu nada do Morin ainda, pega esse livrinho aqui, ele faz citação de várias das obras do Morin. Também vale muito a pena você degustar o Morin, começando por aí, né? Então, vai e você vai se aprofundando. E quanto mais você for se aprofundando, mais você vai gostar, mais você vai criar interpretações a respeito do que ele escreveu. E o melhor, eu acho, né, Isabel, mudar a sua prática. Quando você lê no livro, isso que a Isabel também falou, quando você lê no livro alguma coisa que você já tinha pensado, você só não tinha conseguido elaborar daquele jeito, a identidade é imediata. Né? Você, nossa, mas é isso que eu acho, é com isso que eu estou de acordo. Né? A identidade é imediata, né, Isabel? Tem um livro também, além desses que você sugere, que são muito legais, que eu gosto muito, que é o Terra Pátria. Terra Pátria. É um livro de 1993 e que é muito atual. E nesse momento de pandemia, parece até um livro profético, porque é de 3 décadas quase, né? E que ele fala coisas assim muito atuais. Vale a pena também. Nesse livro que ele vai falar para a gente, né, Isabel, também sobre o destino comum, né? Ele vai mostrar que nós somos comunidade de destino, a nossa terra pátria é onde estamos todos, né? Então precisamos cuidar dessa terra. Como estamos cuidando? Como a nossa vida e a nossa existência impacta o nosso espaço? E como que a educação influencia em tudo isso, né? Para que serve, afinal, a educação, né, Isabel? Perfeito, é isso mesmo. Perfeito. A Marisa está dizendo aqui, eu tive a oportunidade de conhecer o Morin com a Isabel, a Marisa Eliseu. Ah, minha aluna da pedagogia há muito tempo. Que linda. A Ju Dantas dizendo que somos uma linda, muita emoção. Que linda. Obrigada, Ju Dantas. A Glória Galebe dizendo da pré-escola, ela ainda está retomando, né, o assunto do quando começar. Está dizendo, eu acredito que na educação infantil o pensamento complexo tem maior receptividade, até porque o foco está na formação humana. Olha, Glória, eu acho que o foco na formação humana devia estar em todos os níveis da educação, de ponta a ponta. Na verdade, a gente precisa pensar na educação para o desenvolvimento humano. É para isso que serve a educação, para modificar o comportamento humano, para que esse humano se sinta pertencente à sua comunidade de destino, à sua terra-pátria, né, e impacte positivamente o seu entorno com as suas ações. Não sei o que a Isabel acha disso, Isabel? Porque é isso mesmo. Nos 7 saberes, o Morin aponta saberes que não são conteúdos disciplinares e que vão ao encontro aí de uma formação humana, né? Nem vou citar todos, mas ensinar a identidade terrena, a ética do gênero humano, a contextualização, né? Compreender que o conhecimento comporta erro, ilusão, o princípio da incerteza. Eu acho que são questões muito importantes para a formação humana, né? Então, elas estão presentes desde a educação infantil até o fim da vida, considerando que o ser humano é inacabado e que nós estamos sempre em fase de formação, né? Então, 7 Saberes é um livro bem bacana para quem for começar aí a ler o Morin, como você mesma já citou. Eu acho que trata um pouco dessa formação humana, né? É isso. A Glória continua aqui. Glória, vou ler aqui o que ela completa para a gente. É necessária a religação desde a educação infantil, pensando principalmente na pré-escola. Glória, totalmente de acordo com você. Parabéns e aplausos sempre para as pedagogas que, como professoras polivalentes, conseguem trabalhar de maneira complexa quase que naturalmente, desde a formação. É uma pena que lá no Ensino Fundamental 1 já comece a fragmentação dos conhecimentos em disciplinas isoladas, não dialógicas, e a gente perca todo esse trabalho que normalmente as pedagogas fazem lá no início da formação, né, Isabel? É verdade. Muita gente faz isso sem saber que está trabalhando de maneira transdisciplinar, que esteja relacionando aí o tudo se liga a tudo da complexidade. É bem isso que você falou, na educação infantil, a curiosidade da criança, né, já provoca uma pedagogia do conflito pela curiosidade, pelo despertar para o mundo, né, o que
o Paulo Freire falava que antes de fazer uma leitura, né, a pessoa faz uma leitura de mundo, né? Isso, muitas professoras e professores fazem isso sem saber o que estão fazendo, né? E que bom, Exato. que maravilha, né? Que, que eles, todos nós podemos fazer isso. Isabel, tanto o Freire quanto o Morin têm uma base marxista, e o Freire, principalmente, mais do que o Morin, tem sido muito criticado e até eliminado de alguns estudos, o que é uma pena, porque é o autor mais citado no mundo da educação, com nome de prédios e tudo mais, enfim. Como é que você vê essa questão do marxismo embasando, teoricamente, embasando o Freire e até o Morin? Como é que você vê isso? Então, a questão é romper, né, com uma pedagogia que oprime, que busca a emancipação. E quando a gente vai em busca de acabar com a dominação, vai em busca da emancipação, isso incomoda, né? Incomoda principalmente quem não quer que haja um pensamento mais em ebulição, né? Total. Então, os dois, né, têm essa base marxista, indiscutivelmente, porque buscam uma transformação social, uma transformação por meio da educação. Porque, como o Paulo falava, o Morin também fala, é um conhecimento, quando a gente adquire conhecimentos, esse conhecimento liberta. Por isso que o conhecimento é tão assustador e por isso que os governantes querem tanto, não precisa ter conhecimento, né? Porque uma população com menos conhecimento é mais fácil de se manobrar, né? Total. A Mafalda falava isso também, né? Muito. Isabel, eu me considero muito sua aluna, porque não tive o privilégio de estar em uma sala de aula, tendo aula contigo ainda, porque ainda vou atrás disso, mas aprendo muito com o que você coloca nos livros e nos vídeos, nas entrevistas que você dá e tudo mais. E eu vou te fazer uma pergunta de aluna para professora, cuja resposta de verdade eu não tenho, me sinto incapaz de dar, que é a seguinte: qual que você acha que é o maior ensinamento do Morin aos educadores? E qual que você acha que é o maior legado dele para a educação? Eu acho que o legado dele é grande, né? Acho que é bem grande. Se eu pudesse escolher uma coisa para te responder, eu diria que é a reforma do pensamento. Porque quando a gente reforma o pensamento, a gente consegue reformar a nossa prática, né? Reinventar a prática, né? Como ele propõe até, né, Isso, Isabel? exatamente. Então, ele fala muito em reforma do pensamento, mas que reforma é essa? Que parte do linear para o complexo. Se nós formos capazes de fazer isso, a gente faz as outras coisas que ele deixa como legado de uma forma mais tranquila, né? E como consequência, que é a ecologia da ação, que significa reformular a nossa prática, acabando com ações predadoras. Isso vai ao encontro da fraternidade, responsabilidade com solidariedade, unir prosa e poesia. Tudo isso para quê? Para um bem viver, né? Ou um viver bem. E isso, viver bem, não é acumular. E aí entra um pouco, né, a formação marxista deles dois, que você falou, do Freire e do Morin, né? O bem viver não se trata de acúmulo de bens materiais, mas significa poder mudar o mundo. Não mudar o mundo, ele fala muito em duas utopias, eu gosto muito disso, em distinguir duas utopias. Uma que é do melhor dos mundos, que não existe, mas a outra que é possível, que é de um mundo melhor. E o mundo melhor a gente faz vivendo bem por acabar com guerras, regular os conflitos, muitas coisas que a gente pode fazer, né? Que a gente vai começando com atitudes marginais, como ele diz,
né? E que vão se ampliando, que vão se ampliando. Então, se a gente conseguir reformar o pensamento, eu acho que esse é o maior legado. E onde que está isso que você já apontou aí no Cabeça Bem Feita. Eu acho bem legal aí no Cabeça Bem Feita, ele provoca bastante essa discussão. Ele fala de um ensino educativo, que não basta ter uma cabeça cheia de conteúdos, mas uma cabeça bem feita, que é aquela que distingue os saberes, que contextualiza os saberes a partir da realidade do aluno, da pessoa, né? Para quê? Para que ela tenha um mundo melhor, mais feliz. É isso. Isabel, outubro é o mês das crianças e dos professores. A gente está com o tempo super esgotado, a gente vai precisar encerrar esse nosso encontro, já com convite para vários outros, porque a gente precisa muito aprender contigo. Mas pensando que outubro é esse mês tão gostoso, né? De mês das crianças e dos professores, a nossa querida, a minha querida amiga, a Gabi Henk está aqui, mês dela também, que é uma palhaça. Que alegra a educação, que ensina a gente na psicologia. Então, um beijo, minha amiga querida, beijo para você também, para todo mundo de outubro. É um mês lindo, né? Criança. Você também, minha querida, olha isso. Então, olha que mês mais maravilhoso. Pensando nesse mês maravilhoso, que mensagem você deixa para todos nós, para a gente encerrar esse nosso encontro, querida? A mensagem que eu deixo não é do Mohan, mas é a partir do Mohan, de algo quando ele fala do viver bem. O que me ocorreu agora com esse viver bem é a mensagem de Santo Agostinho, falava que a nossa vocação primeira é ser feliz. Então, a mensagem que eu deixo é essa, que a gente possa ser feliz. E o ser feliz vai ao encontro dessa solidariedade, fraternidade, com responsabilidade, que é tão presente aí no dia a dia, no cotidiano do professor, né? Então, é isso. Sejamos Obrigada, minha querida. Sejamos muito felizes e satisfeitos com a nossa obra e com o nosso legado, com o nosso fazer cotidiano. Que todos os dias a gente consiga ser feliz com a nossa existência e com o impacto dessa existência e que ele seja positivo nessa nossa terra pátria, nessa comunidade de destino de que todos fazemos parte. Isabel, gratidão imensa, imensa. Vou precisar de você muitas outras vezes aqui para você continuar inspirando a gente, minha querida. Gratidão, viu? Valeu muito. Precisamos falar da nossa faculdade. Vamos, da nossa educação geral, assim, ó, desde o EMEI até o ensino superior. Ô, Norberto, é com você vai ter que ajudar a gente. Agora já era, esse sonho já brotou. Beijo, gente. Valeu muito pela audiência, pelos comentários. Isabel, gratidão imensa. Até mais, gente. Tchau, tchau.